Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O agente Frank Morel nunca duvidou do seu lugar no mundo. Ele era a lei. Não apenas uma simples engrenagem do sistema, mas alguém que manteve a ordem, à sua maneira. Com seu uniforme azul escuro, cinto bem apertado, arma sempre à mão, caminhava com a confiança de quem se acredita invencível. Ele conhecia cada rua, cada beco, cada canto escuro onde poderia impor sua autoridade sem que ninguém questionasse seus métodos. Ele nunca precisou levantar a voz para ser obedecido. Ele sabia que seu olhar era suficiente. Este olhar frio e penetrante, que trespassou as almas e incutiu medo nos corações daqueles que cruzaram o seu caminho. Ele adorava esse sentimento. Essa superioridade implícita que fazia olhar para baixo e acelerar os passos. Desde que entrou para a polícia, ele entendeu uma coisa essencial. Fazer cumprir a lei não foi suficiente. Tinha que ser imposto. E impor a lei, para Morel, significava exercer o seu poder como ele achou adequado. Protocolos, regras de ética, formação sobre o respeito pelos direitos dos cidadãos? Formalidades desinteressantes. Para ele, a força tinha precedência sobre a justiça, a ordem sobre a moralidade. Ele sabia como sair dos problemas. Um relatório bem escrito, câmaras de vigilância estranhamente avariadas, colegas que fazem vista grossa. Este sistema funcionava há anos e nunca falhou. Até aquela noite. A noite caíra sobre a cidade, lançando uma luz pálida nas calçadas desertas. Morel dirigia devagar, os dedos batendo distraidamente no volante. Seu olhar examinou os arredores com cautela. Ele conhecia esse bairro. Um daqueles bairros onde ele nunca teria posto os pés sem o uniforme e a arma. Um daqueles lugares onde, segundo ele, a delinquência era uma segunda natureza, onde os habitantes não respeitavam a ordem e a autoridade. Aos seus olhos, eles não eram realmente franceses. Alguns podiam ter documentos, mas para ele ainda eram estranhos, intrusos. Ele os tolerou apenas porque a lei o obrigava a fazê-lo. Ele não disse isso abertamente, é claro. Ele não era estúpido. Ele sabia que no mundo de hoje era necessário camuflar seus pensamentos, disfarçá-los sob pretextos aceitáveis. Mas por dentro ele estava convencido. Essas pessoas não eram como ele. Então, ao ver uma figura feminina se aproximando de um carro de luxo, seus instintos foram imediatamente despertados. Algo não bateu. Uma mulher negra bem vestida caminhando confiante em direção a um sedã de última geração? Aqui não. Não em esse vizinhança. Ele franziu a testa. Ou ela estava com alguém ou estava tramando algo suspeito. Sem pensar, ele ativou as luzes piscantes e cantou os pneus quando parou abruptamente a poucos metros dela. O barulho rasgou o silêncio da rua. Ela nem pulou. Morel saiu lentamente de seu veículo, ajustando o cinto como um guerreiro ajustaria sua armadura antes da batalha. Ele adotou sua postura habitual, a de guardião da ordem que não aceita disputa. Senhora, verifique a polícia. Seus papéis. Sua voz era firme e autoritária. Ele estava esperando por uma reação. Uma hesitação, uma pitada de nervosismo, algo que lhe daria uma desculpa para deixar claro o assunto. Mas não havia nada. A mulher parou e olhou para ele. Seu olhar era calma. Quase calmo demais. Sem dizer uma palavra, ela abriu a bolsa, tirou a carteira e entregou-lhe os papéis. Morel de repente agarrou-os e olhou-os rapidamente. Ou pelo menos, ele fingiu. Porque a verdade é que ele não olhou bem os documentos. Ele olhou para ela. A maneira como ele carrega a cabeça, a aparência, a maneira como segura a bolsa sem tensão, sem constrangimento. Não se pareciam com aqueles que ele estava acostumado a controlar neste bairro. Ela não apareceu sem medo. E é precisamente isso que imediatamente o irritou. De onde vem esse carro? Ele perguntou, seu tom mais afiado do que pretendia. Da concessionária. Sua voz era calma, neutra. Ele estreitou os olhos. O que ela estava tocando? Ela não protestou, ela não ficou com raiva, ela respondeu simplesmente. Como se esse controle fosse apenas um detalhe sem importância. Como se sua autoridade não lhe dizia respeito. Um sorriso apareceu em seus lábios. Não me tome por idiota.
Esse tipo de carro custa uma fortuna. Ela levantou uma sobrancelha. O sangue de Morel fervia em suas veias, uma raiva sombria e monótona que estava apenas esperando para explodir. Ele estava acostumado a ser aquele que dominava, aquele que impunha respeito. Ele nunca teve que enfrentar um desafio dessa natureza. Mas esta mulher, esta estranha que estava diante dele, não permitiu que ele se escondesse atrás do seu orgulho como policial. Ela o desafiou. Este Tom. Calma, medir, quase separado. Ela não lhe mostrou a menor fraqueza. Havia uma confiança inabalável em sua postura, uma compostura quase desafiadora. Cada palavra que ela falava era como um tapa na autoridade dele. Não era apenas uma questão de respeito, mas de domínio. Ela se atreveu a questioná-lo sem tremer. As palavras de Morel foram ditas por impulso, um impulso de frustração que ele não conseguiu controlar. Ele estava perdendo o controle e isso estava deixando com raiva. Ele não estava acostumado a ver os outros enfrentá-lo assim. Quando ele disse "me escute", esperava ser obedecido, que as pessoas se submetessem sem questionar. Mas ela resistiu a ele. Você tem um mandato? O simples facto de ela ter feito esta pergunta, que punha em causa a legitimidade da sua autoridade, fez-o explodir. Foi demais. Ele não precisava de um mandato, não em sua cabeça. Ele era lei nestas ruas, e se ela se recusasse a entender isso, ele iria mostrar-lhe da forma mais brutal possível. Ele ergueu a mão sem pensar, sem medir as consequências do seu gesto. Por um momento ele sentiu invencível, como uma mão de ferro atingindo um objeto frágil. O tapa que ele deu nela ecoou pela rua, um tapa forte e brutal que fez vibrar o ar ao redor deles. Mais forte do que ele esperava. Ele estava esperando por uma reação, algo previsível. Um grito de dor, um gesto de surpresa, ou melhor, lágrimas de submissão. Tudo o que ele normalmente nunca recebia. Mas o que ele viu nos olhos dela, aquele olhar frio e implacável, congelou-o no lugar. Ela não se mexeu. Ela não recua. Ela colocou a mão no rosto dele com uma lentidão quase calculada, como se o gesto fosse apenas uma formalidade. Então ela olhou para ele, seus olhos escuros olhando para os dele. Ele sentiu o olhar dela como uma queimadura, uma provação que ele nunca teve que enfrentar. Esse olhar não estava cheio de dor, nem mesmo medo. Não. Esse olhar foi um puro desafio. Pela primeira vez, Morel sentiu-se vulnerável. Ele não sabia como reagir. Ele pensava que estava no controle da situação, que poderia intimidá-la, mas a verdade era bem diferente. Ela estava no controle. Ela nem tentou se defender. Ela mostrou a ele que não o temia. Então, com uma calma assustadora, ela pegou o telefone. A tela iluminou brevemente seu rosto. Ela discou um número, sem a menor pressa, sem sombra de pânico. Um sorriso quase invisível cruzou seus lábios, como se o que acabará de acontecer fosse apenas um detalhe insignificante na grande cena que ela controlava. Sim, sou eu. Envie uma unidade imediatamente. A entonação da voz dela, perfeita e autoritária, deixou-o sem palavras. Enviar uma unidade. Mas quem era ela para ordenar isso? Com quem ela poderia estar falando assim? E por que o nome de unidade ele parecia tão familiar? Quanto mais ele pensava, mais seu coração afundava. Ele tinha acabado de dar um tapa nessa mulher, e ele não tinha ideia de quem ela realmente era. De repente, ele se sentiu como um peão em um tabuleiro de xadrez, movendo-se sem nem entender por quê. O carro preto apareceu depois de alguns minutos. Ela dirigia devagar, quase devagar demais, como se quisesse prolongar a tortura de Morel. As portas se abriram uma a uma e 3 homens de ternos impecáveis desceram, com andar seguro e olhares furtivos, mas determinados. Esses homens não pareciam oficiais de campo. Eles estavam muito bem vestidos, também elegantes ser policiais comuns. Havia algo muito oficial na sua presença, algo que dava à sua chegada o ar de uma encenação cuidadosamente preparada. Um deles deu um passo à frente, com um passo comedido, mas respeitoso. Quando chegou perto da mulher, cumprimentou-a com óbvia deferência. Senhora diretora, está tudo bem? A simples frase destruiu o último vestígio de ilusão de Morel. Sua mente, já enfraquecida pela situação, pareceu congelar num instante. Puro choque. Diretor. A palavra ecoou em sua cabeça como um trovão.
Um ruído surdo que abalou seu equilíbrio. Diretor. Mas... essa mulher era diretora? Antes que ele pudesse reagir, ela deu um passo à frente lentamente, fixando nele um olhar penetrante. Ele sentiu uma profunda inquietação, uma sensação estranha que quase lhe tirou o fôlego. Ela ainda não tinha falado, mas ele sabia o que viria a seguir. Ele sabia, no fundo, que tinha acabado de cometer um erro fatal. Permita-me apresentar-me adequadamente, agente Morel. Sua voz, suave mas firme, quebrou o silêncio. Sou Miriam Diallo, nova chefe da corregedoria. O silêncio que se seguiu pareceu durar para sempre. O vento soprava levemente, trazendo consigo uma poeira invisível que escorregava por baixo das roupas de Morel. A temperatura parecia ter caído e um arrepio percorreu sua espinha. Ele acabará de dar um tapa em seu superior direto. As consequências deste gesto, até então inconsciente, desdobraram-se na mente de Morel com a rapidez de uma explosão. Ele não poderia voltar. Ele havia cruzado uma linha que não poderia mais apagar. Na realidade do momento, ele já não era o agente Frank Morel, aquele que impunha sua lei. Ele era o homem que acabará de fazer o impensável. E agora tudo mudaria. Na manhã seguinte, o boato se espalhou como fogo pelos corredores da delegacia. O nome de Frank Morel flutuava no ar, sussurrado em conversas sussurradas, trocado em olhares furtivos. Ele não era mais o agente temido, aquele cuja presença impunha respeito. Hoje ele foi apenas um exemplo. Alguns se permitiram sorrir, zombando ou aliviados ao ver um tirano cair. Mas outros permaneceram em silêncio, com os rostos impassíveis, conscientes de que o que aconteceu com Morel poderia acontecer com qualquer um deles. Esta suspensão não foi apenas um incidente isolado. Ela era um aviso. No seu escritório, Miriam Diallo permaneceu implacável. Seu olhar, geralmente calmo, agora estava marcado por intensa concentração. Ela tomou um gole de café, contemplando os arquivos empilhados à sua frente, um por um. Ela não precisava se apressar. Cada passo teve que ser executado com precisão implacável. Ela sabia que este era apenas o começo de um trabalho maior. Seu telefone vibrou. Uma notificação. Ela pegou o telefone, com um brilho de curiosidade em seus olhos. O arquivo Morel está pronto, senhora. Encontramos algumas coisas interessantes. O tom do oficial foi neutro, mas Miriam não se importou com formalidades. O que ele acabará de dizer foi suficiente para despertar o interesse dela. Ela abriu o arquivo e olhou as primeiras linhas. Seus olhos examinaram as palavras, as frases se sucedendo, cada uma mais contundente que a anterior. Violência injustificada. Abuso de poder. Comentários racistas sufocados pela hierarquia. Cada elemento do arquivo confirmava o que ela suspeitava desde o início. Frank Morel não foi um caso isolado. Fazia parte de um sistema maior, um sistema que durante muito tempo foi autorizado a funcionar. Flertando impunemente. E ela, Miriam, estava determinada a destruí-lo. Ela fechou os olhos por um momento, sua mente vagando. Quantos outros sofreram o que ela experimentou? Quantos outros passaram despercebidos, ignorados, minimizados e vítimas daqueles que se acreditavam acima da lei? Esse pensamento queimou seu coração e ela sabia que para ela não se tratava de uma simples questão de justiça, mas de uma luta pessoal. Ela tinha visto, sentido, a dor do sistema que ela pretendia reparar. Ela pegou o telefone sem perder tempo. A resolução foi firme, sem hesitação. Abra uma investigação formal. Pesquise tudo. O laço estava apertando. Para Morel já não havia escapatória. Algumas semanas se passaram e o temido dia chegou. A entrevista disciplinar. Morel, abatido, apresentou-se na sala, já entendendo que seu destino estava selado. Tudo nele estava congelado numa aceitação silenciosa. Não havia mais espaço para ilusões. A derrota o encarou, impiedosamente. Ele se viu cara a cara com Miriam e um comitê de oficiais superiores. O olhar dos outros era frio, profissional, imparcial. Mas Miriam o examinava atentamente. Ela não viu apenas um policial fracassado. Ela viu um homem que ultrapassou os limites, um homem que ela teve que desmantelar, uma instituição em si. Eu não sabia quem você era. As palavras de Morel eram as de um homem encurralado,
de um predador preso na própria arrogância. Miriam olhou para ele sem se mover. Ela não estava lá para ser uma conciliadora. E se eu fosse outra mulher, uma mulher sem poder, você teria agido de forma diferente. O silêncio que se seguiu ao seu questionamento foi pesado, opressivo. Mais do que a pergunta, foi o respeito que ela jogou nele, o que o aterrorizou. Ele olhou para baixo, incapaz de suportar a pressão. Ele havia perdido todo o poder sobre esta situação, e cada fibra do seu ser gritava que ele não tinha mais escolha. Miriam calmamente pegou uma pasta da mesa e deslizou-a lentamente na frente dele. Você abusou do seu poder por muito tempo, agente Morel. Sua voz, comedida, ecoou pela sala. Você pensou que seu distintivo o protegia de tudo. O arquivo abriu sob seus dedos, mas ela não se preocupou em folheá-lo. Ela sabia que estava tudo lá, preto e branco. Não era mais uma questão de provas. Ele sabia, ela sabia. Era uma questão de justiça. Ela fechou o arquivo com decisão implacável. A sala, o espaço ao redor deles, pareceu ficar mais apertado. Ela não disse outra palavra. Acabou. O veredicto havia caído, frio e rápido como um cutelo. Frank Morel foi oficialmente demitido. Seu nome desapareceria dos registros, apagado por erro. Mas a lição que aprendeu permaneceria gravada na história. Não foi um simples acerto de contas. Era uma mensagem alta e clara. Poucos meses depois, foi lançada uma reforma essencial no Departamento de Polícia, sob a liderança de Miriam Diallo. Ela não pretendia se limitar a apenas um caso. O sistema foi podre até a sua base, e ela estava pronta para fazer qualquer coisa para erradicá-lo. Ela rastreou abusos, descobriu injustiças, impôs uma política de total transparência. Não havia mais espaço para opacidade ou abuso. A máquina, apreendida por muito tempo, estava agora reparado. O nome de Morel, antes temido e respeitado, desapareceu dos registros. Mas a marca do seu fracasso, da sua arrogância, tornar-se-ia um símbolo. Um símbolo para todos aqueles que ainda acreditavam que o seu poder era absoluto. Ninguém é intocável. E a prova estava lá.